Vamos ler Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 27 até o versículo 33. Diz assim: Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximavam-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: Eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos dos céus, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. E eles responderam a Jesus: Não sabemos. Disse então Jesus: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Hoje nós vamos estudar sobre, e meditar, refletir aqui nesse tempo de leitura desse texto, terminando esse capítulo 11 do Evangelho de Marcos, sobre pelo menos 3 razões porque as pessoas não querem seguir a Jesus. Pelo menos 3, pode ter até mais, mas pelo menos 3 que esse texto aqui aborda. 3 razões porque as pessoas não querem seguir a Jesus e vale ainda para hoje. Não apenas para esse texto, não apenas 2000 anos atrás. Ainda são razões porque pessoas dos dias de hoje, e talvez até você, ainda não seguem Jesus. Obrigado. Pronto. Tem um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 37 a 39. Aliás, é um texto que também está em Lucas, capítulo 13, versículos 34 e 35. E é um texto que tem uma das declarações mais tristes da Bíblia. E é Jesus que está falando. E ele diz assim, Mateus 23, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Marcos capítulo 11, semana passada, versículos 12 a 25, foi o texto que a gente meditou. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, é fácil de você ir para o texto anterior, daquele que a gente leu nesta manhã. É o texto que Jesus limpa o templo, e a gente usou a expressão, e ele amaldiçoa também aqueles que estão ali, o templo, por causa da sua conduta, daquilo que eles estavam fazendo de errado, da corrupção, do abuso religioso que estava acontecendo naquele lugar. E em resposta ao que Jesus estava fazendo e fez no templo, naquele momento, é que há no versículo 18, que diz assim, o versículo, fica com a Bíblia aberta, Marcos 11, versículo 18, diz assim, que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Então, com o acontecimento aquilo que acabou de acontecer, nas circunstâncias que Jesus e os discípulos acabaram de presenciar, vivenciar ali, e dessa frase também dos líderes religiosos procurando matar a Jesus, a gente vai pensar o seguinte: olha, na próxima cena, nos próximos capítulos, você vai ver Jesus um pouco mais discreto, um pouco mais assim calmo, procurando não estar nos holofotes ali. Mas o texto que a gente acabou de ler fala que ele retorna para Jerusalém, passa novamente pelo templo. Aliás,
Marcos, capítulo 11, do versículo 17 até o capítulo 12, o final, versículo 44, agora vai ser um momento que a gente vai ver, pelo menos, está registrado ali 5 controvérsias que vão acontecer envolvendo o templo em Jerusalém. 5 situações que Jesus vai confrontar os líderes religiosos e a situação do templo ali em Jerusalém. Aliás, é um paralelo a algo que a gente viu no início dos estudos em Marcos, muito tempo atrás, capítulo 2, o início do capítulo 2 até o início do capítulo 3, versículo 6, também tem 5 controvérsias que Jesus enfrenta com os líderes religiosos. E aqui, agora vai ser a mesma coisa. Esse mesmo grupo de pessoas confrontando, enfrentando Jesus. Então agora, Jesus está em Jerusalém, e aqui é um momento que esse confronto vai começar a ficar mais intenso. Lembra que a gente entrou naquilo que a gente chama que é a última semana de vida e de ministério de Jesus, até a sua crucificação, no final do capítulo do Evangelho de Marcos. As coisas estão caminhando agora, não fora de controle, mas na verdade está dentro do clímax do Evangelho, desse livro, da vida de Jesus, que é a cruz, não é acidente. Jesus sabe para onde ele está indo, Jesus sabe o caminho que ele está trilhando. Bom, essa primeira controvérsia que a gente leu agora, esse primeiro confronto de Jesus com os líderes ali, a gente vê que existem algumas razões para as pessoas não desejarem andar com Jesus. Primeira, que a gente vê com clareza aqui, na fala desses líderes, é que as pessoas não querem se submeter à autoridade de Jesus. As pessoas, isso vale para hoje. Versículos 27 e 28 abordam isso. Diz assim que chegaram novamente a Jerusalém, enquanto Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Quer dizer, aqui é o grupo que tem liderança sobre Israel, é uma liderança política também, é liderança religiosa, mas aqui eles estão super sensíveis com esse assunto sobre, peraí, com que autoridade que você está fazendo essas coisas? Quem deixou você, Jesus, agir no nosso meio dessa maneira? Porque é uma ameaça à autoridade de Jesus, é uma ameaça a esses homens, a esse grupo de pessoas. Eles aqui estão perguntando, questionando a autoridade de Jesus, mas é claro que eles já rejeitam a autoridade de Jesus. Eles já têm se colocado ali em oposição a Jesus, já há muitos capítulos antes desse momento, eles já se mostram ali relutantes. Na verdade, o que eles estão perguntando aqui é lembrando o que acabou de acontecer. Quem te deu o direito de fazer aquela bagunça no templo? Mas lembrando, para quem não está familiarizado com o Evangelho de Marcos ou com os Evangelhos, a autoridade de Jesus ela já foi questionada antes. Logo no capítulo 1, versículo 22, diz assim que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Depois do capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim: mas para que vocês saibam, Jesus falando, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus demonstra autoridade. Jesus não apenas fala bonito, ele age, ele vive, ele demonstra. Quer dizer, aqui é um homem que ele ensina com autoridade, mas ele expulsa os demônios. Ele é alguém que faz apenas algo que Deus poderia fazer, e isso incomoda os líderes, os mestres da lei. Eles estão vendo alguém e falam: peraí, mas só Deus pode fazer isso, como é que ele está conseguindo fazer isso? Quer dizer, esse grupo
que agora está ali perguntando para Jesus com que autoridade que ele está fazendo essas coisas, mas desculpa, esse pessoal aqui, ele não está interessado em reconhecer essa autoridade de Jesus. Eles não estão interessados em se submeter a Jesus por quem Ele é e por quem Ele tem demonstrado e falado ser. Aqui é um grupo que não tem interesse nenhum de seguir a Jesus. O que eles estão querendo, eles querem é constranger Jesus. O que eles querem é tirar o crédito de Jesus. Porque se Jesus admitir aqui não possui credencial religiosa, porque eles querem as credenciais. Onde está o seu diploma? Onde foi o seu concílio para ser a autoridade aqui no nosso meio? Quer dizer, se ele não tem nada disso, quer dizer que esse homem, esse Jesus, ele está agindo por conta própria. Então, se ele admitir isso, provavelmente ele vai perder o respeito do povo que está seguindo. Quer dizer, eles querem resolver o problema com esse agitador, com esse que está causando confusão, problemas no nosso meio. Agora, se ele reivindicar a autoridade divina, aí a gente vai poder acusar esse homem de blasfêmia. A gente vai poder prendê-lo, incitar ali a multidão, e vamos poder, de fato, iniciar um processo aqui para acabar com ele, para destruí-lo. Quer dizer, as opções são essas, a opção aqui não é um grupo que vai até Jesus para se submeter à autoridade de Jesus. Não. A gente quer colocar aqui uma situação que mine a autoridade dele, que questione a autoridade dele, que fique sob suspeição a autoridade dele. E aqui é uma questão importante para todos nós. Você e eu, cada um que está aqui, a gente tem na nossa vida alguma fonte de autoridade sobre nós, sabia? Tem alguma coisa ou alguém que nos governa, que nos guia, que a gente se submete. E para a maioria de nós, ou para boa parte das pessoas nos dias de hoje, é como o que está acontecendo aqui com esses homens do Sinédrio, com essas autoridades de Israel. Muitas pessoas não estão interessadas, de fato, em conferir a autoridade de Jesus para se submeter a ela. Quer dizer, as pessoas estão querendo, na verdade, serem... Olha, a autoridade sou eu que mando aqui. Eu submeto a minha própria vida, eu que tenho minhas diretrizes para conduzir a minha vida. Eu não vou me submeter a esse Jesus, não. Quer dizer, a dúvida aqui é outra. Muitas pessoas, isso é uma coisa que a gente precisa entender ainda hoje, gente. A gente precisa... Esse texto é para abrir nossos olhos para algumas situações que a gente vive e, infelizmente, reconhecer que muitas pessoas não se submetem a Jesus porque não estão dispostas a se submeterem à autoridade dele. Não querem segui-lo. Outra questão que envolve as pessoas nos dias de hoje, envolvia aqui nesse momento, é que as pessoas recusam a examinar as evidências com honestidade. É o que a gente vê do versículo 29 até o final, ou até o versículo 32 pelo menos. Aqui é um momento, se a gente estivesse jogando xadrez, que Jesus dá um checkmate com eles. Nessa pergunta, era uma pegadinha para ele, mas Jesus confronta, coloca uma outra situação, ele inverte aqui. Vamos ler de novo. Versículos 29 diz assim: respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta, respondam-me, e eu lhes direi que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. O que Jesus está fazendo aqui com eles? Jesus está querendo, olha, vamos olhar as evidências, vamos olhar o que está acontecendo, vamos olhar desde a chegada de João Batista e tudo o que aconteceu desde então. Vamos ver com que autoridade que eu estou fazendo essas coisas. Porque
que está acontecendo aqui com esses homens é que falta coragem para eles responderem as perguntas que estão surgindo ali com honestidade. Eu não sei se você percebe na leitura, em outros momentos da leitura do Evangelho de Marcos, eles não estão negando a evidência diante deles. Os milagres que Jesus tem feito, eles não negam esses milagres, estão vendo. Estão vendo o cego ver, estão vendo uma menina que era morta ressuscitar, voltar à vida. Estão vendo vários sinais e maravilhas sendo realizados por Jesus e pessoas falando e vindo de toda parte falando sobre isso, sobre o que está acontecendo. Mas eles estão tentando aqui camuflar a situação porque está criando um constrangimento com a autoridade deles. Está havendo comparações agora entre quem é esse homem Jesus, o que ele faz com a vida desses homens religiosos, gananciosos, corruptos. Gente, hoje em dia, qual que é a diferença? Para muita gente, o problema de fato não é se Jesus fez ou ainda age no nosso meio nos dias de hoje. A questão é, se eu reconhecer que Jesus é quem ele diz ser, quem ele é, eu vou ter que submeter a ele. Se eu reconhecer as evidências sobre tudo que Jesus cumpriu, tudo que Jesus fez e tem feito na vida de tantas pessoas que testemunham a favor de Jesus, tantas pessoas que tiveram a vida transformada e afirmam que é por causa de Jesus e não há outra explicação. Se eu reconhecer isso, o que eu vou fazer com os ídolos do meu coração? O que eu vou fazer? Se eu aceitar que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados e ressuscitou da morte, a minha vida nunca mais será a mesma. Gente, o problema é esse. Se eu reconhecer que Jesus é quem ele disse que é, eu vou ter que mudar de vida. Tem pessoas ainda hoje que não estão dispostas a isso. Tem pessoas que o problema não é intelectual, é um problema de honestidade em se aproximar de Jesus, com perguntas honestas, que você pode se aproximar da palavra de Deus e de Jesus, com perguntas do coração, mas Paulo sem medo, se a Bíblia for a palavra de Deus, se Jesus for quem ele diz ser que é, você pode perguntar, você pode questionar. Se você se aproximar de Deus, como a palavra também nos ensina, com um coração que é humilde e com perguntas honestas e reais, a Bíblia vai se sustentar, a palavra de Deus vai se manter de pé diante dos seus questionamentos. E você vai poder, aliás, você vai poder continuar vivendo, inclusive, com um monte de perguntas. Eu não sei você, mas eu continuo tendo um monte de perguntas sobre o agir de Deus. Eu continuo tendo um monte de perguntas sobre Jesus. Eu continuo tendo um monte de perguntas sobre algumas coisas que são muito complexas e grandes demais para mim. Mas é isso mesmo que me atrai em aproximar de Deus. Uau, é grande demais mesmo. Porque se eu conseguisse responder quem Deus é, explicar tudo em uma hora, peraí, esse Deus parece que é pequeno demais para caber numa explicação minha de alguns minutos. Tem situações da vida que são complexas demais e mostram quão pequeno eu sou nesse plano maior, nessa história maior que não é a minha vida apenas, gente. Aliás, o cristianismo, a igreja, ela nos traz para esse olhar da vida e da história, que a Bíblia não é sobre a minha história, mas é sobre uma história maior, e que Deus me convida a fazer parte dela, dessa narrativa, que me alcança, que me inclui. Mas espera aí, o que Deus está fazendo é muito mais do que apenas me salvar. É muito mais. É por isso que a história da redenção, na palavra de Deus, é sobre um povo que Deus está chamando de seu. Eu não sei, mas você está aqui acompanhando os estudos desde o início, você percebeu, e se você não
você está novidade para você o Evangelho de Marcos, mas no início do Evangelho de Marcos, no começo, Marcos vai citar uma profecia que está registrada no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 1, e depois sobre Isaías 40, versículo 3, tudo no capítulo inicial do Evangelho de Marcos. A gente não tem tempo para ler, mas a intenção dele é ligar o ministério, o início do ministério de João Batista com a vida de Jesus, ali naquele início, com as profecias, com o cumprimento do que Deus já havia falado lá atrás. Quer dizer, desde o início ele quer mostrar evidências do que Deus tem falado na história, e tudo se cumprindo em Jesus. Só que o que a gente vê desde o início da Evangelho de Marcos é um grupo de pessoas que têm um coração embrutecido, endurecido, pessoas que estão com o coração ali que não quer reconhecer, não quer ceder, um coração que é resistente. E é interessante que nesse texto de hoje, o que prevalece no coração desses homens, ou que se mostra ali, são homens religiosos, não é qualquer grupo, são as pessoas que deveriam ser as primeiras a reconhecerem Jesus. Deveria ser o primeiro grupo a ceder, a quebrar as resistências. Mas o que acontece aqui é que eles têm medo de perder poder. Eles estão com medo de perder o controle, a autoridade, as posições. E o texto ainda fala que eles têm medo da opinião das pessoas. Então aqui a gente está falando de 3 razões que as pessoas não querem se submeter ou seguir a Jesus. A primeira, não querem reconhecer a sua autoridade, se submeter a ela. Elas não querem, a segunda, não querem examinar as evidências sobre quem Jesus é com honestidade, de fato. Mas aqui a gente também está falando sobre pessoas que temem mais a homens do que a Deus. Pessoas que temem mais a opinião dos outros do que Deus. É como termina aqui. Finalzinho do versículo 32 diz assim, que esses homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tão pouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Provérbios, capítulo 29, versículo 25, diz assim: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Irmãos, aqui está uma questão que a gente tem que considerar. E principalmente você que está aqui hoje, nesse dia, eu quero falar isso com amor e respeito, mas preciso falar. Talvez você chegou aqui convidado por alguém, ou você está se aproximando do cristianismo, da igreja, conhecendo o Evangelho, querendo provocar nessas questões, ouvir, refletir. Se você nunca confiou em Cristo, nunca se submeteu a sua vida a Ele e a sua autoridade, pergunta hoje para você: o que te impede de fazer isso? Qual que é o grande impedimento na tua vida hoje de se render a Jesus? Talvez você não verbaliza isso, mas é porque você continua querendo ser o Senhor da sua própria vida. É isso que te impede honestamente de considerar quem Jesus reivindica ser. Porque desde o início Jesus não reivindica ser um cara legal. Jesus não é apenas um mestre, uma pessoa experiente sobre as questões da vida, sobre as questões que a gente estabelece uma moral de vida. Jesus nunca disse isso. Ele incluiu muitas dessas coisas no seu ensino, mas ele desde o início reivindica ser Filho de Deus, o próprio Deus. Ele reivindica ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir, incluindo mim e a você.
E a questão aqui, o que está no teu coração? É medo da opinião dos outros? Se você se submeter a Jesus? Ou é de fato porque você considera ainda que não recebeu as respostas suficientes sobre quem Jesus é? Você ainda está avaliando e pensando e arrazoando sobre isso? Ou você, na verdade, está paralisado na tua decisão de vida porque você está querendo esses religiosos? Na verdade, são as mesmas razões. Você não quer se submeter ao autoridade de Jesus porque vai mudar a tua vida. Você não quer olhar para as evidências sobre quem Jesus é, porque você vai ter que submeter a tua vida a Ele. É o que a gente está lendo aqui nesse texto hoje, gente. Existem pessoas assim, pessoas como esses líderes religiosos que temem a opinião do povo. E o temor, sério isso, o temor aos homens impediu esses líderes religiosos de prosseguirem em direção a Jesus. O medo do que os outros poderiam pensar, porque você não sabe o que os outros estão pensando. É pensar naquilo que eles poderiam pensar. Paralisou esse grupo e paralisa um monte de gente ainda hoje. O medo de perder status, prestígio, poder, condenou esse grupo. Você pensa que não condena ainda um monte de gente hoje? As pessoas, você acha que é falta de explicação sobre Jesus? Agora, se você está aqui hoje no nosso meio, se encontra aqui entre nós, você hoje ainda não se rendeu a Jesus, seja honesto com você mesmo, consigo mesmo. Quanto da sua hesitação é baseada, na verdade, na dúvida, ou é por causa de perguntas não respondidas, ou na verdade, o que te impede é medo de que a fé em Cristo vai te custar social, financeira, relacional, culturalmente falando. São outras questões que te paralisam. E hoje esse texto, gente, ele é bem objetivo, ele é bem direto. Eu quero te surpreender aqui na comuna, né? Porque já falei o que tinha que falar essa manhã. Porque a mensagem hoje ela é isso. É para questionar você, para olhar, para te provocar, olhar mais uma vez para Jesus. Para você ainda que escuta a palavra de Deus, para você olhar para Jesus e escutar mais uma vez as palavras de Jesus. Observar mais uma vez como Jesus ama, amou e continua a amar nos dias de hoje. Como esse homem chamado Jesus, ele amou e ama os indesejados, os rejeitados, os marginalizados. Olha para o amor de Jesus e considere mais uma vez o que ele está falando, que ele está reivindicando, ou quem ele reivindica ser. E meu convite para você hoje é que você venha até Jesus e obedeça a sua voz. A certeza que eu falo aqui, por causa da minha vida e da vida de quem está aqui, a grande maioria que está aqui hoje, é que esse Jesus não vai te desapontar. E deixa eu te falar uma verdade, talvez os evangélicos venham te desapontar. Talvez os batistas venham te desapontar. Talvez muita gente que fala em nome de Deus venha te desapontar. Mas não Jesus. Não Jesus. E não pessoas que não estão presas a uma placa de igreja, mas que são discípulos verdadeiros de Jesus. Mas como homem, como mulheres, a gente está na luta da vida. A gente leva a bordoada também, mesmo seguindo Jesus. A gente tem ventos fortes, que às vezes ameaçam nos derrubar. Mas a gente tenta permanecer ali, porque a igreja é isso. Fica firme, meu irmão. Essa tempestade vai passar, logo, logo ele vai falar, aquieta-te. Ouve a voz do Senhor. E talvez você está passando por um turbilhão na tua cabeça, perguntas, situações, coisas que parecem que não mudam, mas Jesus promete estar
contigo. Primeira coisa que Ele promete é ser seu Salvador, não importa a circunstância que você passe. E Ele promete também estar presente no dia mau, como no dia da vitória. Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor. Mas uma coisa que a gente precisa ter claro, a grande questão aqui, não é se você está passando pelo dia da tormenta hoje, o que é. Quero saber quem é Jesus para você. Porque quem esse Jesus diz ser, ele fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que orar essa manhã, para que Ele seja talvez o que você precisa hoje. Não é de uma oração porque você está com problemas. Não. Você precisa de paz no teu coração, que só pode vir mediante Jesus, sendo o Senhor da tua vida, sendo o teu Salvador. Eu quero te convidar, igreja, vamos ficar em pé nessa hora, porque nós vamos clamar a Deus. Porque talvez a insegurança e o medo do teu coração, na verdade o medo da opinião dos outros, o medo de submeter a autoridade de Jesus é que trava a tua vida hoje. O grande problema da tua vida não é porque você está desempregado. O grande problema da tua vida não é o diagnóstico médico. O grande problema da tua vida é uma paz que você precisa, é o perdão dos seus pecados, que nós apenas encontramos em Jesus. E nós vamos orar por você hoje, que está com o coração que tinha ou tem medo, porque esse medo, ele tem que sair. Esse medo tem que ir embora. Essa insegurança, ela tem que ir embora. E a única maneira que nós conhecemos e reconhecemos que esse medo vai embora, convidando Cristo a ser Senhor e Salvador da tua vida e da tua história.